Olá pessoal, tudo bem? Vamos então iniciar aí o encontro 4, né? Sacramento de serviço do bloco 5, que trata então sobre os sacramentos, tá bom? Então vamos falar agora sobre o sacramento de serviço. São dois, a saber, a ordem e o matrimônio. São chamados de serviço porque servem para a salvação de outros. Têm o caráter de salvação pessoal, porém, só o S de fato, né? For um serviço para a salvação de outras pessoas. Receber os sacramentos da ordem do matrimônio é para agraciar outras pessoas. A pessoa que se torna padre se torna para o benefício de uma comunidade. As que recebem o matrimônio o recebem para o benefício de uma família, o progresso dos povos, e por isso são chamados sacramentos de serviço, porque prestam esse serviço de salvação aos outros. O sacramento da ordem. A ordem é o sacramento pelo qual a missão do cristão dada aos apóstolos é continuada pela igreja e possui 3 graus. O primeiro grau é o episcopado. Esse grau, a pessoa recebe o ofício de bispo. O presbiterato, segundo grau da ordem, por esse grau, a pessoa recebe o ofício de padre. E terceiro é o diaconato. Por esse grau, a pessoa recebe o ofício de diácono. O ministério de serviço da ordem é animar as comunidades de fé e a desenvolverem a comunhão. Missão, evangelização, catequese e liturgia como um fermento na massa, levando a sociedade ao progresso e compreensão divina. O ministério ordenado manifesta o serviço de Cristo para a salvação do mundo. Continua a sua ação na vida comunitária, ação pastoral e evangelizadora, missionária e catequética, ação sacramental e social, tornando Cristo presente até hoje no meio de nós, fazendo com que o reino de Deus se torne visível. E agora vamos falar sobre o matrimônio. O matrimônio é uma aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda. É ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole. E foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Então aí, né, uma síntese, né, do que é a aliança do matrimônio, que está lá no Código de Direito Canônico, no cânone 1055, parágrafo 1. O matrimônio não é um contrato, é uma aliança para toda a vida. O contrato, a gente pode apagar, rasgar, mas a aliança é mais difícil de dissolver. Duas pessoas e é o que significa a palavra matrimônio, significa aliança, tá bom? Duas pessoas que se resolvem aceitar uma a outra em uma aliança de amor por toda a vida, para serem felizes juntos como família, educar a prole, que são os filhos, para as observâncias de uma vida no amor. Para esse fim, o casal deve ser um exemplo de amor. Assim, a criança cresce em um ambiente de amor e sendo amada. Obtém com os pais a sua experiência com Deus, que é amor. Então, dessa forma, o primeiro contato, né, que uma criança tem com Deus é a partir da expressão do amor vivido entre seus pais. O matrimônio é um sacramento de serviço justamente por poder ser essa expressão de cuidado e carinho, correção fraterna, é o símbolo do amor de Deus com a humanidade e de Cristo com a sua igreja, a igreja então doméstica aí, que é o lar, a família. Por esse serviço, a aliança do matrimônio contribui para uma igreja mais santa e um mundo melhor. Para o casal que não pode ter filhos, hoje há muitos métodos que podem reverter, inclusive a adoção, que não pode ser descartada, tá bom? A adoção de crianças. O matrimônio é conhecido como o casamento na igreja ou no religioso, tá bom? Então, o que é o matrimônio? É um casamento na igreja, no religioso. Ele difere do casamento civil no que tange que este é um contrato social. E no outro, né, na igreja, no religioso, é uma aliança de amor entre os noivos, além de ser uma graça. Considera-se um pacto do casal de comunhão por toda a vida, um
sendo a felicidade para o outro. O matrimônio, assim como a ordem, são vocações. Por isso, o casal ou a pessoa que tem a propensão para a ordem devem estar devidamente acompanhadas pela igreja a fim de poderem bem expressar esses vínculos sacramentais. Caso contrário, poderá ser-lhes um peso ao invés de uma graça. Então, tanto para ser padre, bispo, diácono, para ser então um esposo, uma esposa, é necessário que se haja um acompanhamento da comunidade para que a pessoa discirna aí esta vocação, tá bom? Então, nem todos estão aptos tanto para o casamento, né, para o matrimônio, quanto para a vida religiosa. Então, é preciso então ter um acompanhamento para que a pessoa possa então decidir e, se decidir, ser bem feliz com a sua decisão, tá bom? Então, vamos agora sobre a matéria e forma dos sacramentos de serviço. No sacramento da ordem, no diaconato, é a imposição das mãos. No presbiterato é a imposição das mãos e o óleo do crisma nas mãos. No episcopado, a imposição das mãos, o óleo do crisma sobre a cabeça do eleito, tá bom? Então essas aí são as matérias do sacramento da ordem. A fórmula em todos os graus é a oração consacratória, né? Segundo o grau de cada, né, que cada um vai receber. A oração consacratória seria a oração com a invocação do Espírito Santo sobre a pessoa que está recebendo o sacramento da ordem, tá bom? E para cada grau tem a sua oração específica. O matrimônio. A matéria do matrimônio é o casal, são os noivos. A fórmula em nome, vou falar aqui, tá? Então, aí fala o nome da pessoa, te recebo o nome da outra pessoa, como minha esposa ou meu esposo, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Então, isso aí, a matéria em forma do sacramento do matrimônio, tá bom? Então, vamos lá. Próximo bloco, então, a gente vai estar, né, falando aí sobre a mistagogia, tá bom? Então, vamos entender aí um pouco a missa parte por parte, tá? Então, encerramos aí esse bloco 5 sobre os sacramentos. E o bloco 6, então, vamos falar um pouco sobre a missa parte por parte. E até o próximo encontro, então.